Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a essa casa. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente sensível, fugas psicológicas e dependências, um caminho para a construção de vício. Nestes casos, sofre o envolvido, a pessoa, e também os familiares. É um momento de muito sofrimento. Então, vamos dar início à leitura e vamos entender aquilo que a espiritualidade maior está trazendo para nós todos como ensinamento hoje. Fugas psicológicas nada mais é do que usar algum recurso, isolamento, redes sociais, trabalho, comida, jogo e etc., para se desconectar de um problema ou situação que se deseja evitar. Durante o momento do conflito, não conseguimos encarar e ver possibilidades de resolução. Passar por isso em algum momento é normal, mas torna-se uma ameaça quando nos fixamos somente nessa fuga. O que quer dizer isso para nós? Que nós, em alguns momentos, por algumas situações, precisamos, de alguma forma, ficarmos sozinhos, pensando naquilo que nós temos de problemas ou de situações para poder achar algum caminho, alguma resolução. Então precisamos, de alguma forma, ficar realmente sozinhos para tentar nos ajustarmos e resolvermos. Porém, isso não pode se tornar eterno, porque senão nós caminhamos para esse problema que é o tema de hoje. É essencial que a cada situação onde se perceba uma possível presença de fuga, se coloque na balança o que aquela atividade ou comportamento vem trazendo de benefícios ou malefícios. Será que nós conseguimos imaginar quantos pensamentos nós temos por dia? Existem alguns estudos, algumas informações que falam aí numa média de 70 mil pensamentos por dia. Ninguém pode confirmar essa informação, mas são milhares, com certeza. E quantos deles são bons e úteis e quantos são maus e inúteis? Aí tem um estudo dos cientistas que afirmam que mais ou menos 80% desses pensamentos que nós temos diariamente são inúteis. Então, o que fazer nesses momentos de pensamentos principalmente negativos que nós temos durante todo o dia, e a certeza que todos nós temos? É pensar de forma que aquele pensamento não é meu. Que pensamento é esse? Esse não sou eu. É uma forma de nós bloquearmos um pensamento que não é bom para nós. E principalmente, se possível, fazer uma oração na sequência. Pode falar até em voz alta, esse pensamento não é meu, esse não sou eu. E logo em seguida fazer uma oração pedindo a Deus e a espiritualidade maior que nos proteja desse tipo de pensamento. Dependências. Pessoa que não consegue se desligar de um hábito, especialmente de um vício, submissão, dependência física. Consumo compulsivo de medicamentos ou drogas, necessidade excessiva de auxílio, ajuda, proteção, causando dependência emocional. Aqui nessa imagem de cima nós temos uma dependência moderna, a última geração, que praticamente todos nós vivenciamos hoje. Crianças hoje de 3, 4 anos com um celular na mão. Aqui mostra jovens, uns do lado do outro, sem conversar, só olhando no celular, e até mesmo adultos, por exemplo, numa mesa de uma confraternização num restaurante, uma mesa que seja grande, a pessoa que está de um lado para conversar com o outro lado, ao invés de levantar, manda uma mensagem por WhatsApp. Quantos casos nós já não ouvimos? Morre a comunicação, morre essa confraternização entre as pessoas. E aqui na imagem de baixo, essa situação de envolvimento amoroso que não pode se transformar em hipótese nenhuma em prisão, nem para o homem e nem para a mulher, porque isso também causa um mal muito grande e essa dependência pode trazer situações muito mais complicadas e um fim que talvez não seja tão bom para ambas as partes. E nem toda dependência é nociva, Os esportes coletivos, equipes de trabalho, união entre pessoas que sobrevivem nas catástrofes, entre outros, são necessários e importantes para o nosso desenvolvimento.
Vamos pegar esse ponto da catástrofe. Quantas catástrofes já foram superadas no mundo? De tsunamis, vulcões, guerras. Recentemente, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, por conta da união entre as pessoas, da solidariedade entre as pessoas. Então, essa dependência de um ser para outro numa situação dessa é muito importante e ajuda muito. Essa é uma dependência saudável. Falando de vícios, a sociedade nos impõe valores, escalas de poder, uma competição desenfreada com os quais devemos conviver. E se não soubermos lidar com toda essa pressão, poderemos nos frustrar, indo em busca de outras compensações. É normal nós lutarmos por um cargo, numa competição para vencer, enfim, isso é normal. Nós não podemos nos incomodar com o que a sociedade pede para nós, nos exigem. Esqueçam e pensem naquilo que você pode fazer de melhor. Então não é tão ruim desde que a gente saiba usar. E aí, no caso de não saber, nós podemos ir para as drogas, para sexo, para comida, jogo e etc. Tipos de vícios morais também existem, né? Egoísmo, orgulho, ciúme, inveja, vaidade, maledicência, preguiça, rancor e vingança. Qualquer um desses, guardando as suas devidas proporções, é muito prejudicial para todos nós. Nos causam problemas sérios que nós podemos muitas vezes não resolver nessa reencarnação e teremos que levar para a próxima. Aqui, essa imagem mostra o fumo, né? O excesso do fumo, o vício do fumo. E aí não importa se é excesso ou não, o fumo não é bom para nós. O excesso da bebida e o excesso do alimento, da comida. O que isso causa no nosso físico durante a nossa vida, mas principalmente no nosso perispírito. Esses vícios exagerados, essa situação dramática, causa ferimentos, impactos no nosso perispírito, que é o nosso espírito encarnado. E esses ferimentos, essas marcas, acabam ficando no corpo mental que, de alguma forma, em algum momento, vai se revelar para nós, de alguma forma, como doença ou coisa parecida. Entendeu? E pode ser nessa encarnação, como em outra encarnação. O fato é que fica gravado no nosso corpo mental. E no livro Ação e Reação, capítulo 1, que fala de luz nas sombras, nós temos essa mensagem aqui que fala: sabemos que a degradação perispiritual é um reflexo da degradação moral, persistente e mais ou menos prolongada do espírito. Deforma morfologicamente o aspecto de um ser humano desenvolvido com reflexos na sua fisiologia. Acontecendo o seguinte: licantropia espiritual, uma forma de loucura através da qual o indivíduo pensa ter se transformado em lobo ou em outro animal selvagem. No livro Libertação, existe uma mulher, ela está sendo julgada. Esse livro é muito importante, quem puder ler, é do André Luiz, traz muitas informações para nós, principalmente de irmãos, de espíritos que foram para as trevas. E essa mulher, que foi transformada em lobo, que aceitou, inclusive, a ser transformada, ela foi julgada por o sacerdote Gregório, lá nas trevas, porque existe o sacerdote das trevas, por conta do que ela havia feito com a família dela, com 4 filhos e o marido, matou todos eles, né? E ela acabou, de uma certa forma, se transformando nisso. E como o julgamento e a sentença foi de Gregório, foi que ela se transformasse numa loba pelas atitudes, ela acabou se transformando numa loba, porém ela só se transformou porque ela realmente achava que ela era aquilo mesmo. Então ela acabou se transformando na loba. E mesmo nesse livro mesmo existe também um caso mais grave ainda, que é perder totalmente a forma de o ser humano, de espírito, e passando a ser um ovoide. Então quem puder, quem quiser, pode pesquisar o que significa, o que é um ovoide. Nós perdemos a nossa forma total de acordo com aquilo que nós estamos carregando como ódio, raiva, como vingança. Isso vai nos transformando, nós vamos perdendo a nossa forma.
E Joana de Ângeles complementa, né? Por trás dos vícios, além das conjunturas meramente psicológicas, há que se considerar que em toda dependência viciosa há uma lancinante força obsessiva, mediante a qual seres pervertidos e viciados que viveram na Terra e se equivocaram por processo natural de sintonia. Imantam-se as criaturas humanas procurando satisfazer o seu desejo pelo vício. Não raro, o viciado sofre a atuação de entidades espirituais que, sintonizados através dos pensamentos, incentivam a manutenção do vício, dificultando os esforços de recuperação. Ontem mesmo o Sr. Nori citou aqui o caso, né, de uma feijoada que foi feita em uma festa de um centro aqui da cidade, que ele participava e que, pela evidência que ele tem, ele viu em cima desses caldeirões de feijoada, os espíritos inferiores estavam ali para sentir aquele cheiro daquele alimento. A mesma coisa com relação ao fumo, a mesma coisa com relação às drogas ilícitas, com bebida e com alimento. Essa é a situação. Livro Fonte Viva, no Esforço Comum, capítulo 161. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, Gálatas 5:9. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para que os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do nosso próprio destino. Nós plantamos, e o plantio é opcional, só que a colheita é obrigatória. É isso que a mensagem nos traz. Recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos. É imprescindível sabermos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Aqui vale tanto para encarnado como para desencarnado. Se nós produzirmos o melhor de nós, seguindo as leis de Deus, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, nós só vamos atrair bons espíritos encarnados e bons espíritos desencarnados. Por mais que procuremos nos isolar, seremos sempre uma peça viva na máquina da existência. Nos escravizamos ao cativeiro da sombra ou nos libertamos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. A cada um segundo as suas obras, como disse Jesus. Aquilo que nós fazemos, nós vamos recebendo de volta. Se for bom, vem coisa boa. Se for mal, vem coisa ruim para nós. Nenhum de nós cresce ou se desenvolve evitando esforço e luta. É a lei da vida. A existência física é como a execução de um plano. Nós vamos moldando o nosso futuro. Então nós temos condições, em algum momento, em algum lugar, se nós estamos cometendo alguma falha, de pensarmos naquilo que nós estamos fazendo e conseguindo mudar para que nós possamos fazer esse futuro melhor, moldar um futuro melhor, ainda nessa encarnação. Por isso, variando entre períodos de progresso e de queda, alternando entre luz e escuridão, conhecimento e ignorância, verdade e mentira, sofrimento e felicidade. E por que não conseguirmos eliminar alguns itens aqui que não são bons, né? Que é a queda, que é a escuridão, que é a ignorância, a mentira, para termos então as coisas boas na nossa vida. A incapacidade de resolver os desafios do dia a dia nos levam muitas vezes ao afastamento social, na tentativa de poupar sofrimentos. Esse afastamento, com certeza para todos nós, não traz nenhum benefício. Mesmo que o problema seja, para nós, maior possível. Não traz benefício nenhum nos afastarmos. A necessidade é de compartilharmos, de estarmos juntos, de podermos resolver juntos. É isso que nós fazemos aqui, quando nós estamos aqui na nossa casa, trazendo os nossos problemas, trazendo muitas vezes entidades que nos acompanham, de alguma forma nos prejudicam, e não o fazem por mal, porque estão vivendo momentos inferiores também. É isso aqui, e nós procurarmos ajuda de alguma forma, com familiares, com amigos,
A saúde mental e emocional são o resultado do equilíbrio psicológico. Então, o que nós devemos fazer para essa saúde mental e emocional? Trabalhar no nosso interior, cultivando a confiança irrestrita em Deus. Tomarmos consciência da capacidade de materializar por fora as coisas boas que possuímos no nosso interior. Todos nós, sem exceção, temos coisas boas. Até as pessoas que hoje têm problemas e são espíritos inferiores. Vivemos num mundo de luz ou de trevas que criamos para nós mesmos. Estamos em um planeta de provas e expiações. Só poderemos transcender esse plano através da elevação da nossa consciência ao reino espiritual. É a educação moral e a mudança interna, a nossa mudança íntima. E o Kardec definiu a educação moral como um conjunto de hábitos adquiridos. Para nós espíritas, educação é a formação de bons hábitos, envolve a transformação. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que é o Cristo Consolador, o Espírito da Verdade, que é Jesus, nos traz essa frase maravilhosa: Espíritas, amai-vos primeiro e instruí-vos. Nós só precisamos disto aqui, para que a gente possa cada vez mais evoluir espiritualmente. Aumentar nossa grandeza de espírito através dos estudos da doutrina e das leis de Deus. Cada um de nós que muda, melhora tudo à nossa volta. Cada um de nós que traz uma coisa boa, que traz um fluido positivo, um sorriso, muda tudo à sua volta. E a gente percebe quando estamos ao lado ou perto de pessoas com fluidos positivos, pessoas que têm problema, mas que conseguem ultrapassar esses problemas acreditando em Deus. Tudo que nos rodeia é estimulado por nós mesmos. Criamos o céu ou o inferno que vivemos pela lei da atração e sintonia. Sem determinação para enfrentarmos os problemas com naturalidade, estaremos dispostos a não aceitar as ocorrências mais desagradáveis da nossa vida. E como não aceitar? Que se maior parte delas são nossos resgates de vidas passadas. E, principalmente, um compromisso que nós assumimos antes da nossa reencarnação, na preparação da nossa reencarnação. E mais ainda, um compromisso que nós assumimos principalmente com o nosso mentor espiritual, com o nosso anjo da guarda. Né? E é muito importante que exista esse véu do esquecimento, porque se nós lembrarmos de coisas que nós fizemos em vidas anteriores, nós vamos ter problemas com certeza. E é certeza absoluta que cometemos atos terríveis também. É a lei da vida, nós só fomos criados simples e ignorantes e fomos crescendo de acordo com os ensinamentos a cada reencarnação. Despertando nossa consciência, transformamos nossa vida. Não permitirmos que as emoções nos abalem. Paciência nas dificuldades. Confiança no futuro, acreditar na bondade do nosso Criador, lutar, evoluir e estudar, sempre. Assumir as próprias dificuldades constitui um dos passos necessários para a nossa superação. Toda vez que tentarmos evitar esforço e luta, trabalhamos em sentido contrário às leis de vida. Com certeza absoluta, não podemos lutar contra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 4, nos traz essa mensagem maravilhosa que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. É isso que nós também estamos fazendo aqui. Estamos trabalhando o nosso interior, tentando fazer a nossa mudança moral, a nossa mudança interna. E para finalizar, duas frases, né? Uma de Emmanuel, que diz: em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele te atenderá pelo nome de Deus. E uma outra frase do Chico Xavier, que é o mentor maior da nossa casa: para os dias bons, gratidão, para os dias difíceis, fé.
Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Que assim seja. Vamos para a segunda parte agora. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. E na terça-feira nós vamos começar a psicografia, Chico Xavier. Nós tivemos durante alguns anos o exercício da psicografia aqui, e vamos sempre lembrar que é um treinamento, um exercício, e às vezes a gente tem comunicações de parentes, de amigos, tivemos muitas aqui, alguns casos muito interessantes. E como funciona essa reunião? Se tem sempre alguém que vai ler a mensagem ali na mesa e ver se tem lógica, porque o médium pode ser enganado. E aí se a entidade, o espírito, um amigo, um irmão, um filho, um pai, né? Se ele der o nome, então a gente pergunta se tem alguém parente. Eu lembro muito do Chico Xavier, eu participei de algumas reuniões do Chico Xavier, a seriedade da doutrina espírita. Nós estávamos na reunião do Chico Xavier e a gente estava, na verdade, na casa do Chico Xavier. Olha que experiência para nós aí. Olha como que é de lá para cá a coisa mesmo, a comunicação para nós. E daí, um empresário de Piracicaba, o filho dele tinha desencarnado com 23 anos. Estava ele e a esposa lá na época, tinha saído o Galaxy 500 na época, era o carro da vez. Estou falando para vocês de muito tempo. E a mãe, só quem perde um filho, aliás, a gente não perde, mas como nós estamos no plano físico, é muito difícil a separação, é muito difícil. Só quem passa por isso é que tem a dimensão do acontecimento. A gente estava com um grupo da TV Goiânia lá. E uma menina da TV Goiânia, que era produtora, ela falou, vamos marcar o nome. E eles não poderiam ficar na reunião à noite. Eles não poderiam ficar, porque o marido dela tinha um compromisso em Piracicaba e precisaria voltar. Olha, nós marcamos, naquela época, a gente comia lanche e enrolava naquele papel meio cinza. Acho que quem é da nossa época aí lembra disso daí. O papel estava até meio manchado de mortadela. Nós marcamos o nome do rapaz e o endereço num papel daquele. E prometemos para a mãe dele que ia levar na reunião do Chico Xavier. E levamos o papel e colocamos dentro da cesta. Do mesmo jeito que a gente tem uma caixa ali, que na reunião de terça a pessoa pode pôr o nome da pessoa que ele quiser dentro da caixinha, lá no Chico Xavier colocava dentro da cesta. Colocamos na cesta. O Chico Xavier, 2h15 da manhã, que o Chico Xavier psicografava até tarde. Ele leu primeiro uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes e depois ele perguntou, tem algum parente de fulano de tal aqui? E deu o nome do rapaz. Mas não tinha ninguém, nenhum parente. Tinha gente lá. Ele falou, mas não tem ninguém dele aqui, porque ele deu uma mensagem linda. Olha. Para o pai e para a mãe. Aí a menina que estava com a gente, da TV Goiânia, falou, Chico, nós marcamos o nome dele e colocamos na cesta. A mãe dele e o pai dele vieram à tarde e não conseguiu conversar com o senhor. Aí ele falou, marcaram o endereço dele? Ah, marcamos. Mas se vocês não marcaram, não tem problema, que eu vou perguntar para ele o endereço. E vou enviar a mensagem original para a família. Porque eu não tenho autoridade para ler, porque não tem ninguém presente dos parentes. Olha aí. Então nós aprendemos com o Chico Xavier. A responsabilidade é muito grande. Mas nós vamos continuar e aquilo que for permitido vai ser feito na reunião de terça-feira. Então a gente convida aqueles que quiserem vir e vai ser uma reunião muito boa. Como todas as demais aqui do Chico Xavier, cada reunião tem um objetivo. E o interessante é que cada reunião nossa tem uma equipe de entidades que vêm conosco aqui. Por exemplo, amanhã a gente tem alguns médicos que dão o nome, inclusive tem o Dr. Wilson Ferreira de Melo, de Campinas, psiquiatra, que participa com a gente aqui, se identificou. Então, é muito sério.
A responsabilidade é muito grande, principalmente dos médiuns. Eu já estou falando isso para nós que somos médiums, para a gente observar bem a energia que vem, o pensamento que vem, para a gente poder realmente fazer aquilo que é necessário, tá? E nós estamos aqui todo mundo em nome de Jesus. E como nós vimos hoje os vícios, nós temos participação nas nossas vidas. Quando muitas vezes a gente tem alguma dificuldade, que nós temos altos e baixos, não existe ninguém que tenha uma vibração correta. Sempre nós temos algum problema que nos derruba, que nos atormenta. Então aí é aquela hora da gente buscar Jesus no nosso íntimo, porque ele disse que ele estaria conosco até a consumação dos tempos. E Jesus jamais ia mentir para nós. Ele está conosco. Que ele nos abençoe, nos fortaleça, a gente possa ter uma noite. Vamos agradecer. A noite continua. Vamos focar naquilo que mais nos incomoda na vida. Nós vamos receber. A gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Amanhã é um novo dia. E a luta continua. Paz no nosso coração e luz nas nossas vidas. Muito obrigado, gente, pela presença.